Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Antes de falar aquelas coisinhas que a gente pede sempre para vocês, eu quero dar um recado do Renda Extra. Tem muita gente ganhando dinheiro com o Renda Extra. Tem gente que fica desconfiada. Não fique. Na descrição desse vídeo tem um link. Dê um clique, você paga R$ 67,00 e você tem um par e passo, você tem um manual para ensinar como você vai fazer para ganhar até R$ 4.000 por mês. Você pode ganhar menos, pode ganhar 4, pode ganhar até mais se você trabalhar muito. É um trabalho honesto, trabalho sério, não é venda de produto, nem pirâmide. Experimente, vale a pena. Se não der certo, eles reembolsam, claro, dentro de um prazo. Daqui a 6 meses você não conseguiu trabalhar. Não vai ser reembolsado, mas você tem um prazo. E é fácil, é tranquilo, tem muita gente conseguindo ganhar dinheiro. Vá aqui embaixo, aproveite. Então eu quero pedir a você que curta esse vídeo, dê aquele like e compartilhe o link com os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o AVNews, que hoje está muito especial, mais uma vez, em respeito a você, está entrando no ar. Sexta-feira tem jogo, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa, a partir das 19 horas. Mas eu peço a você que fique até o final do vídeo, que tem muita informação interessante, muita informação muito legal e de primeira aqui no canal Atenção Vascaínos. Então a gente vai começar falando do jogo. O time do Vasco teve mais um dia de preparação, prepara-se para o jogo da sexta-feira, como eu disse. Um jogador dificilmente vai estar liberado. Naquela ideia de semana cheia com todo o elenco, um jogador não deve estar pronto para ser aproveitado pelo técnico Marcelo Cabo. É Morato, o que talvez traga aí até uma ideia de mudança quanto a peças no ataque. Rômulo foi reintegrado, recuperado da Covid-19. Quem viu na Vasco TV ontem, também o Bom Dia Gigante de hoje, viu o vídeo lá que o Rômulo treinava normalmente entre os companheiros. Michel, que saiu no intervalo no jogo do final de semana contra o Confiança, é um jogador que vai merecer um trabalho melhor, porque realmente não está suportando jogar tanto. Claro, ficou 15 meses parado, por isso dificilmente será titular. Galarça pode voltar ao time, tem grandes chances. Mas se você perceber, inclusive o companheiro Emerson Rocha fez hoje através do Twitter dele, o Twitter pessoal do Emerson Rocha, na sua conta, e a gente fez inclusive ontem também na nossa live tradicional de toda segunda-feira, um esboço daquele que seria o melhor time do Vasco. Algumas coisas chamaram muito atenção para essa partida de sexta-feira e para o transcurso. Os torcedores são unânimes em relação a alguns jogadores. Por exemplo, Vanderlei. Esse é certo, todo mundo escala. Léo Matos, 95% dos torcedores escalam o Léo Matos. Castan, na zaga, também é escalado. Zeca também é escalado, na maioria das vezes, na lateral esquerda. Marquinhos Gabriel quase sempre está entre todos os times escalados. E Germancano, obviamente, o artilheiro do Vasco, ídolo da torcida, também está escalado. Alguns outros jogadores estão quase sempre escalados. Os dois volantes, os meninos Andrei e Matias Galarça. Quase sempre todo mundo escala. Uma vez ou outra entra o Rômulo ali. E uma coisa que sempre também acontece, a escalação de Léo Jabá na frente, ao lado de Germancano. Dúvidas? Zaga diária. Muita gente desconfiando do Hernando, alguns acham o Léo Matos na zaga, alguns acham o Miranda na zaga, outros até colocariam o Ricardo Graça. Muitos dizem que o Ricardo Graça em má fase é melhor do que o Hernando. Enfim, o zagueiro que veio do Bahia não está gozando de muito prestígio por parte do torcedor cruzmaltino. Agora, um jogador é unanimidade. Esse jogador realmente não sai por nada, porque vem jogando muito bem. Jogou de lateral esquerdo, jogou de meia e terminou o último jogo atuando como volante. É o menino MT. MT que depois do jogo do último sábado contra o Confiança, quando fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco, aliás, ele tem um gol e uma assistência no profissional, vai agora para o 11º jogo dele na temporada. O MT deu uma declaração simples, tímida, como ele é realmente, mas de qualquer maneira, até colocou foto, tá aí a foto da comemoração do seu gol, e o MT falou sobre a alegria de fazer o primeiro gol com a camisa do Vasco no profissional. Primeiramente, feliz pelo primeiro gol aí, São Januário, tempo muito importante aí para o Vasco e para todos os vascaínos.
Pô, é uma emoção muito grande poder fazer o gol da vitória, ajudar a equipe aí a sair com os 3 pontos que estamos precisando. O time ainda não está definido, mas não deve fugir muito de uma montagem que o técnico Marcelo Cabo quer dar para dar sequência de atuação ao time. Se não, vejamos: Vanderlei, Léo Matos, Hernando, contestado, mas deve ser titular, Castan e Zeca na lateral esquerda, Andrei, Galarça, Marquinhos, Gabriel e MT na frente. Aí a dúvida se Léo Jabá ou Gabriel Peck e Germancano. Eu acharia, por conta de conhecer o Marcelo Cabo, que ele vai começar com o Gabriel Peck, deixando o Léo Jabá para o segundo tempo. Mas isso ele só vai definir mesmo até a próxima quinta-feira, na véspera do jogo. Queria a sua opinião. E aí, quais são os jogadores que você acha que tem que ser titular absoluto do Vasco? E aqueles que você não quer ver nem pintado? Quais seriam as suas opções? E é justo que o MT seja o jogador hoje praticamente intocável dentre os 11 titulares do Vasco? O Vasco, que vai enfrentar um adversário que vem em ótima fase. O Sampaio Corrêa está no G4, mas tomou um susto danado ontem e hoje também. O bom técnico Felipe Surian, que fez um grande trabalho na Portuguesa, aqui no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, recebeu uma proposta do CSA, 4 vezes maior do que aquilo que ele ganhava no Sampaio Corrêa. E ficou aquela dúvida, porque o Sampaio Corrêa poderia estar sem treinador para enfrentar o Vasco na próxima sexta-feira. Mas nós fomos até São Luís do Maranhão. A companheira Quécia Carvalho, brilhante jornalista da Rádio Timbira do Maranhão, uma das mais tradicionais do norte e nordeste do Brasil, que vai trazer informações. E ao que parece, a situação está resolvida para a permanência ou não do Felipe Surian. Vamos ouvi-la. Ela vai falar do time, de reforços e no final ela fala sobre essa situação envolvendo o treinador da Bolívia, querida, como é chamado carinhosamente, o Sampaio Corrêa. Boa noite a todos e todas que acompanham ao programa, tudo bem? Bom, hoje foi um dia para lá de movimentado no CT José Carlos Macieira, isso porque dentro de campo o Sampaio segue se movimentando e se preparando para o confronto da sexta-feira à noite contra o Vasco da Gama pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe deu início a essa preparação ontem pela tarde, hoje o treino aconteceu pela manhã. Aqui em São Luís, uma última atividade acontece na manhã da quarta-feira e na parte da tarde a delegação tricolor embarca em direção ao Rio de Janeiro, deve finalizar de fato a preparação na quinta-feira, mas já com um treino, atividade realizada no Rio de Janeiro. Bom, fora de campo, o Sampaio também segue se movimentando. A equipe nos últimos dias anunciou contratações importantes para a continuidade do Brasileirão, o caso do lateral esquerdo Filipinho, que já chegou, já está treinando e regularizado no BID, então fica à disposição para o jogo contra o Vasco. O atacante Jackson, que foi destaque na temporada 2020, também retorna ao Sampaio, desembarcou em São Luís, melhor dizendo, nesta terça-feira, mas só vai poder atuar com a camisa tricolor no Campeonato Brasileiro em agosto, porque está vindo do futebol internacional, do futebol saudita, então a janela de transferência só abre em agosto. E regularizou nesta terça-feira o zagueiro Éder Lima, outro reforço da equipe, ele que tem 35 anos, passagem por grandes clubes do nosso futebol, exemplo do Santos, e por último estava disputando o futebol piauiense lá na equipe do River. Então a equipe segue se movimentando também fora de campo, trazendo reforços importantes. E o último, na verdade, foi garantir a permanência do técnico Felipe Surian, ele que recebeu uma proposta do CSA para comandar a equipe da Alagoana na continuidade do Campeonato Brasileiro. Segundo informações apuradas, o valor dessa proposta seria 4 vezes maior que o salário que o Surian recebe atualmente no Sampaio Corrêa, mas após uma longa reunião na tarde desta terça-feira com a diretoria do clube, o Surian teria decidido permanecer no comando técnico do Tricolor de Aço, e como parte desse acordo com a diretoria do Sampaio, teve seu salário dobrado para permanecer como treinador, como técnico do Sampaio Corrêa. Então, a informação que nós temos de momento é que, apesar da boa proposta que o CSA colocou ao Felipe Surian, ele permanece no Sampaio, onde é muito bem quisto pela diretoria, pela torcida boliviana, vem conquistando resultados importantes não só dentro de campo, o Sampaio terceiro colocado na classificação, mas também fora de campo, e aos poucos ele tem impresso o seu estilo na equipe boliviana. A gente tem percebido isso no desenrolar, a cada rodada, melhor dizendo, que o Sampaio disputa no Campeonato Brasileiro. E como parte desse acordo para que o Surian ficasse, ele teve aí seu salário dobrado pela diretoria do Sampaio. Então a informação do momento é que ele deve realmente continuar no comando
comando da equipe tricolor. Bom, dias movimentados, a equipe, como eu falei, se reapresenta amanhã pela manhã para treinar e vai ser a última atividade aqui em São Luís e embarca aí para o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira. Retorno agora com você, Flávio. No retrospecto entre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa são 7 jogos. São 3 vitórias do Vasco, 3 empates e 1 vitória do Sampaio Corrêa. No Brasileiro, inclusive, essa vitória, o Sampaio Corrêa venceu na Série A. É a única vitória que ele tem sobre o Vasco. Na Série B foram 4 jogos. 1 vitória do Vasco e 3 empates. Na Copa do Brasil, 2 jogos, 2 vitórias do Vasco da Gama. Em São Januário, são 3 jogos. 1 vitória do Vasco e 2 empates. Mas na Série B, são 2 empates jogando em São Januário. Portanto, o Vasco ainda não venceu o Sampaio Corrêa pela Série B, jogando dentro dos seus domínios. O Vasco, como mandante, são números importantes. Tem 14 jogos jogando nesse campeonato, 14 jogos. São 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. São 22 gols pró, jogando na verdade a temporada toda. 22 gols pró, 16 gols contra, um saldo de 6. 14 jogos em casa esse ano, o Vasco tem 3 vitórias a mais do que o número limite de derrotas. São 4 derrotas contra 7 vitórias do Vasco da Gama. O Vasco vem de 3 vitórias seguidas em São Januário. E no retrospecto geral da Série B, em todas as participações do Vasco na Série B, são 62 jogos, 39 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. O Vasco perdeu apenas 10 vezes em toda a Série B. 101 gols pró feitos, gols feitos e 52 gols tomados. São números que trazem pelo menos uma certeza, que o Vasco em casa na Série B tem sido muito mais eficiente. E esse ano, em casa, tem vencido mais do que perdido. Mas precisa jogar mais futebol. E eu quero a sua opinião. Esses números, essa vantagem, será que está, de alguma maneira, amenizando esse seu momento de desconfiança do time ou não? Dá pra gente ter confiança que o Vasco vai conseguir vencer o Sampaio Corrêa, mesmo a equipe maranhense em boa fase? Eu quero saber a sua opinião. E no próximo bloco, nós vamos trazer uma notícia muito importante. O Vasco pode ter mais perdas. E olha, uma perda muito importante para um grande clube do futebol de São Paulo. Já já a gente volta. Você quer ter todas as informações do nosso Vasco na palma da sua mão? É muito fácil. É só baixar o aplicativo da OneFootball. OneFootball você tem na descrição desse vídeo. É 0800, gratuito, sem nenhum custo. E você tem informações do Vasco. Só personalizar, colocar Vasco da Gama e você vai receber qualquer aviso. Escalação, mudança, contratação, notícia. OneFootball sempre tendo muito material e muito conteúdo. E a OneFootball agora é parceira também da Confederação Brasileira de Futebol, transmitindo os jogos do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Fique ligado. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. A base Cruz Maltina, que tem dado muita alegria ao torcedor do Vasco, vide o último final de semana. O Sub-17 ganhou no Campeonato do Rio, ganhou no Campeonato Brasileiro, o Sub-20 também ganhou, o Sub-15 ganhou, ganhamos do Flamengo 2 vezes. Vem sendo feito um trabalho muito bom, que foi plantado pelo Carlos Brasil, fazendo um trabalho extraordinário em cerca de 4 anos, e agora o Rodrigo Dias, o novo diretor executivo, vem com uma nova expertise, com um novo tipo de trabalho, mas tentando manter aquilo que está sendo feito com muito sucesso. O Vasco joga 2 partidas dentre todas essas agendas importantes da semana que se destacam mais. Amanhã, Vasco e Bangu, Sub-20 jogando pelo Campeonato Carioca Taça Guanabara, e sexta-feira, jogo importante no Campeonato Brasileiro Sub-17, o time que vem cantando contra o Palmeiras, o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, o segundo jogo semana que vem em São Paulo. Mas eu digo que é importante a gente relevar tudo aquilo que está sendo feito na base para que a gente pese também o que vem por aí. O Vasco já perdeu 7 profissionais, notícias que nós demos aqui em absoluta primeira mão, de todos os profissionais que saíram. Toda hora saiu alguém, a gente vinha trazendo essas informações. 7 profissionais foram, Carlos Brasil foi o primeiro, e levou mais 6 agregados que estão indo para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas hoje nós tivemos algumas informações que trazem uma grande preocupação. Porque a base, ela é a grande fomentadora de talentos do Vasco, aquela que alimenta o nosso clube, que tem revelado e tem dado importantes jogadores nos últimos anos para o Vasco. O Vasco pode estar perdendo nomes importantes. Um está de saída, é Márcio Assis,
que é coordenador científico, que não é muito conhecido do torcedor. Mas aí vem duas grandes preocupações. Uma, praticamente confirmada, a informação que eu tive hoje pela manhã. Diogo Siston, técnico do Sub-20, campeoníssimo no Sub-20 do Vasco, está praticamente acertado para seguir para o Corinthians. Não se sabe nem se ele vai hoje estar em concentração para o jogo de amanhã contra o Bangu. Talvez nem comande a equipe. Ele comandou hoje o treino, nós entramos em contato com o Vasco nos informou que ele deu treino normalmente, mas a informação que nós temos de bastidor é que ele está com tudo acertado, já nos bastidores até se despediu de algumas pessoas do clube e está indo para o Corinthians, o que é um desfalque muito sério. E um outro que pode também ser contactado é Igor Guerra, treinador do belíssimo time Sub-17 do Vasco da Gama. O Carlos Brasil está arrastando todo mundo. E aí o torcedor pode estar perguntando, mas o Vasco não tem força para de repente ficar com esses profissionais? Gente, a questão passa longe de ser somente financeiro. Existem duas situações que pesam demais na escolha desses profissionais em buscar algo novo no Corinthians. Primeiro, isso que eu acabei de falar. Algo novo. No Vasco, bateram no teto. Não há uma perspectiva, por exemplo, que Siston seja treinador do time profissional ou que alguém da comissão técnica do Sub-20 possa ir para o profissional. De repente querem dar novos saltos. No Corinthians também não devem ser aproveitados, mas não ganharam todos os títulos que ganharam no Vasco da Gama. Em função disso, a situação fica mais fácil para que eles possam ir para São Paulo. E uma outra situação que também pesa: gratidão. Todos esses profissionais alcançaram esse nível de excelência com tantos títulos por conta do Carlos Brasil. E um telefonema do Carlos Brasil, como eu falei semana passada, como o Emerson Rocha falou semana passada, é praticamente uma convocação. Então dificilmente o Vasco vai conseguir manter esses profissionais. E o Rodrigo Dias vai ter um trabalho muito grande. Não temos ainda a confirmação oficial pelo clube, mas essa é a informação que eu tenho. Diogo Siston não é mais técnico do Sub-20 do Vasco, a não ser que aconteça uma rebordose, mas ele está indo para o Corinthians. Márcio Assis, coordenador científico, profissional muito importante também, já foi. E Igor Guerra, treinador do Sub-17, pode ser o próximo alvo. E aí é uma preocupação e a gente quer perguntar à direção do Vasco. E aí, o que fazer? Como fazer? Seria importante que o Rodrigo Dias e o próprio Alexandre Pássaro pudessem se manifestar, porque é uma preocupação para o torcedor, para todos nós que cobrimos a base e gostamos da base, como vai ficar a base do Vasco, perdendo praticamente de 9 a 10 profissionais de alto gabarito. Uma situação que está definida é de Bruno César. A informação foi dada pelo companheiro Fábio Azevedo. A gente conversou de manhã com o Moacir Barbosa, o Biscuit, que é um dos empresários do Bruno César, e ele não tinha ainda certeza, mas durante a tarde a coisa acabou acontecendo e o Bruno César fez um acordo através dos seus empresários que procuraram o Vasco. O Vasco não procurou o Biscuit, não procurou o Bruno César, e eles resolveram tomar a iniciativa, procuraram o Vasco para se ajustar. Como eu disse semana passada aqui, não havia clima. O Vasco não queria que o jogador voltasse, o jogador sabe que não vai render no Vasco, e aí se colocou a questão da grana atrasada, aquilo que estava atrasado desde dezembro. O Vasco pagava 70% do salário, o Penafiel 30%. E aí tudo foi colocado num bolo, o Vasco vai parcelar bastante, não se sabe quanto, mas o Bruno César vai assinar a sua rescisão provavelmente até a próxima sexta-feira, como me informou o Manuel Barbosa. Bruno César, que fez 44 jogos no Vasco, 14 gols. E aí, dá saudade do Bruno César ou adeus pro chuta-chuta? Qual é a sua opinião? E uma última informação, eu tive um bizu hoje, um passarinho, que me disse que Dedé, que está treinando, que é um jogador que muitos torcedores do Vasco querem, outros não querem, está realmente começando a ouvir e a pensar alguma coisa para o seu futuro. Mas há uma influência dentro daqueles que trabalham com o Dedé, principalmente do preparador físico, daquele que cuidou de todo o trabalho de Dedé e que trabalha no Flamengo, para que o Dedé, de repente, espere um pouco mais e, quem sabe, possa até receber uma proposta do próprio rival. A informação é de que o Flamengo deve vender 1 ou 2 jogadores de zaga no meio do ano, dentre eles o Rodrigo Caio, deve perdê-los e de repente seria uma ideia, já que o preparador físico do time profissional do Flamengo está lá e está cuidando do Dedé, dá o aval de que o jogador está 100%, que o Dedé poderia ser de interesse do Flamengo. Não há nada ainda, a informação que a gente tem aqui é essa, não há nada, nenhum interesse, ninguém ainda procurou
procurou o Dedé, mas é uma planificação. Tentei falar com o staff do jogador hoje, ninguém me respondeu, nem o Bira, nem o Magrão, os empresários do jogador, mas essa notícia de bastidores eu tive, que de repente o Dedé vai esperar, porque pode pintar uma brecha, porque é claro, o Dedé sabe que todos os clubes ainda têm desconfiança dele, apesar dele saber que está muito bem, pelo menos o staff dele conta isso, a gente não vê o Dedé jogando há muito tempo, mas quem cuidou dele trabalha no rival, e de repente o rival pode ser um caminho para o Dedé. Mas volto a dizer, não é nada oficial ainda, é apenas uma informação de bastidores. No próximo bloco, informações sobre o estádio. Muita gente perguntando, e aí, vai ter reforma, não vai ter reforma? E uma boa notícia, pelo menos eu acho, a gente vai dar uma boa notícia aqui no final desse AVNews. Fique ligado. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não sabe? No primeiro comentário nesse vídeo você tem um link, você clica ali, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e aí você coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai dobrar a sua aposta. Se você colocar 20, vira 40. 40 vira 80. E atenção, hein? Nesse final de semana, a gente vai fazer mais um sorteio dessa linda camisa, dos 50 anos de Denner, promoção da 1xBet. Pegue esse depósito, mande para promoções@atençãovascaínos.com, promoções@atençãovascaínos.com e a gente vai sortear para aqueles que mandarem o print do depósito essa camisa belíssima dos 50 anos de Denner, produto oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. O que você está esperando? 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O Vasco anunciou ontem, e a gente informou hoje pela manhã no Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, um acordo de parceria renovada com mais 50% de melhoria do contrato com a Ambev. A cervejaria Ambev vai reformar muito o estádio de São Januário, vai reformar também as sedes da Lagoa e do Calabouço e vai apoiar também o futebol feminino, além de outras situações. Mas a Ambev já há muito tempo, já em 2010, 2011, o placar eletrônico de São Januário, aquele alambrado de São Januário, tudo aquilo foi colocado pela Ambev, o gramado todo foi reformado, e hoje eu fui procurar, porque muitas pessoas, com razão, perguntando, mas se vai ser feita reforma de estrutura no estádio, e a reforma do estádio? E o novo estádio? Pois bem, o que eu pude apurar hoje é o seguinte, uma situação não tem nada a ver com a outra. O estádio anda sim com o seu projeto, reuniões e reuniões com investidores, possíveis interessados em bancar a obra. Pode chegar até um terceiro parceiro que eu descobri, já há a W Torre, que cuida da parte também estrutural, de projetos. Aliás, o projeto está sendo modificado, algumas coisas estão sendo sugeridas e modificadas, mas a questão de investimento da Ambev é para obras estruturais que não aparecem para o público. É um estádio de 90 anos. Há uma necessidade, sim, de se fazer algumas reformas, se fazer algumas obras emergenciais de sustentação, de arquibancada, porque é bom lembrar, o novo estádio não vai demolir São Januário e fazer um novo. Serão aproveitadas estruturas que já existem, até por conta de tombamento. A fachada, as arquibancadas serão moldadas, serão ajustadas, mas por isso precisam ser preservadas. E essa grana da Ambev é exatamente para isso, para manter essas estruturas firmes, de pé, porque elas serão sustentáculo do projeto do futuro estádio do Vasco da Gama, que está andando. Não está andando com a mesma celeridade, com a mesma velocidade das outras vezes, mas está andando sim, porque também a questão de investimento, as pessoas no Brasil ainda estão com o pé atrás do futuro, ano que vem, ano de eleição, inconstante a nossa economia, muita coisa influenciando, mas de qualquer maneira, assim, muita gente interessada em fazer um investimento, em colocar grana. Até procurei saber se esses projetos de lei de incentivo poderiam ser utilizados na estrutura nova do estádio, no novo estádio. E não. A princípio, esses projetos de lei de incentivo são para ações pontuais. Por exemplo, o museu que vai estar e está sendo feito em São Januário, esse museu pode pontualmente ser feito através de lei de incentivo. Mas a parte estrutural, camarotes, arquibancada, enfim, toda a parte mais importante do estádio, isso não. Isso é por dinheiro de iniciativa privada ou então de grandes investidores. Então, a situação que me explicaram, que eu soube hoje, é exatamente isso. O dinheiro da Ambev não tem nada a ver para impedir uma futura obra num futuro estádio. É sim para manter a estrutura de pé, já que ela vai ser fundamental também na base do próximo estádio Cruz Maltino. E para concluir, antes do último bloco dos abraços,
Uma boa notícia, né? Tanta notícia preocupante, tantas dúvidas. Tá aí a foto. O Erley acertou com o Atlético Goianiense. Eu trago como boa notícia não pelo profissional, mas para você, torcedor do Vasco, que realmente não simpatizou com o Erley. O Erley não foi feliz no Vasco, é uma figura que o torcedor do Vasco não quer ver nem pintado. Aqui como profissional, é claro, a gente tem que respeitar, mas a verdade é essa. O Erley não foi feliz no Vasco e agora vai jogar ao lado do ex-goleiro do Vasco, Fernando Miguel, no Atlético Goianiense. Já, o último bloco, o bloco dos abraços e mais informações aqui nesse AV-News. E agora, a hora do abraço. A gente vai abraçar muita gente legal que manda mensagem, que não é membro ainda do canal, torne-se membro, já a gente vai falar sobre isso. O Sérgio Henrique, de São Vicente, em São Paulo. Grande abraço, Sérgio. Ao Paulo Melo, que é membro do canal Atenção Vascaínos. Grande Paulo, abração. Ao Rodrigo Danho, ao Itamar Lino, abraço. Jorge Luiz, ao Paulo Roberto, aqui do Rio de Janeiro, um abração. E ao Alexandre Lamego, muito obrigado pelo carinho. Olha, eu queria mostrar a vocês aqui uma camisa que vai ser sorteada domingo no Arquibancada do AV, a camisa do Bruno Guimarães, volante do Lyon e da Seleção Brasileira Olímpica, oficial do Olympique Lyonnais. A gente vai estar sorteando domingo para os membros do canal Atenção Vascaínos. O que você está esperando? Hoje é terça-feira, dá para se tornar membro tranquilamente e você participar dessa bagunça aí que a gente vai fazer no domingo. Todos os membros estarão incluídos, mas você tem que entrar de membro, tem que participar do grupo do Telegram, estar ali para participar ativamente. E você que não participa do grupo do Telegram, tá lá, mas não participa, olha, você não vai ter condição de ganhar essa camisa. Participe, o grupo de Telegram nosso é espetacular, cheio de mau elemento, mas é muito legal, rapaziada de altíssimo nível, a gente brinca muito, se diverte muito e torce muito pelo Vasco. Torne-se membro do canal Atenção Vascaínos. E também fique ligado nas nossas redes sociais com a Jéssica Duarte arrebentando no @avascaínos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E se ligue no canal AV+, sempre com muita informação, com um novo formato, com nova cara. Tem o Cortes do AV. Hoje a gente bateu um papo antigo, rememoramos no ano passado um papo que tivemos com o volante Andrei. Eu e o Andrei conversando. Gente, vocês acham que não? A gente dá força quando o cara tá bem. Quando o cara não tá bem, a gente critica. Mas o Andrei bateu um bom papo, você curte lá, como você também curte o Sobre Vasco AV, o nosso podcast também no Spotify, também no canal AV+. Enfim, tenho na rede com a Jéssica Duarte nos finais de semana. Vale muito a pena. Corra e se inscreva no canal AV+, e também no canal Atenção Vascaínos. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. À tarde tem o Boletim AV com a Jéssica Dias arrebentando, mandando ver a menina. Jéssica Dias, parabéns. E à noite eu volto com o AV News com mais informações do nosso querido e amado Vasco. Grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.